Eu acho que aqui a gente tem um caso, assim, de uma aula de como você identificar e utilizar algo que deu muito certo. Porque eu tenho certeza que alguém assistiu o Esquadrão Suicida de 2021 e pensou, daria muito pra fazer um buddy cop ali com o John Cena e o Idris Elba. Ia ficar maneiro. E olha, Chefes de Estado é o mais perto que a gente tem disso e olha, realmente ficou muito legal, ficou muito maneiro. O Buddy Cop, inclusive, é um estilo, né, pra quem não conhece, é aquela coisa de você colocar dois personagens, geralmente dois policiais, né, por isso Buddy Cop, e aí colocar eles pra resolver uma treta juntos, né. A gente tem ali vários exemplos, desde o Máquina Mortífera, Bad Boys, Hora do Rush, acho que é um dos mais lembrados, assim, do cinema mais recente, últimos 20 anos. Mas que, assim, é uma dinâmica legal, uma dinâmica que ela é muito utilizada, já foi mais utilizada, meio que caiu em desuso, mas ainda funciona. A gente consegue ver que ainda dá pra tirar alguma coisa ali dessa dinâmica. E esse filme é a prova disso, justamente porque eles trazem uma brincadeira muito legal de colocar o John Cena e o Idris Elba como chefes de Estado. O Idris Elba ali como o primeiro-ministro do Reino Unido e o John Cena como presidente dos Estados Unidos, que inclusive, assim, eu tinha visto que ia ter esse filme e falei, ah, legal, quero ver, vou botar na lista aqui pra ver. Mas quando eu vi que ia ter o John Cena presidente, eu falei, putz, estou vendido, eu quero ver o que vai ser feito dessa ideia, porque ela me parece muito boa. Até porque, cara, eu gosto muito do John Cena. Eu acho que ele é um ator muito bom, inclusive, que já demonstrou que ele é muito talentoso. Ele tem um timing cômico muito acertado. E é ele esse cara que ele, não sei, justamente porque ele é meio brutamontes, assim, mas aí ele tem esse timing cômico, ele funciona muito bem porque ele sabe abraçar um senso de ridículo. E ele acaba sendo esse cara que, por ser muito carismático, ele funciona em diversos papéis. Então, quando a gente tem um papel ali que é mais ali voltado pra uma comédia de ação e tudo mais, assim, eu acho muito difícil não dar certo. E como eu falei, particularmente eu gosto do John Cena, então já é um filme que me vende muito bem ali, já pela ideia de ter o John Cena como presidente dos Estados Unidos ainda mais. Mas só por causa dele, com o Idris Elba, a dinâmica deles, e eu sendo uma pessoa que gostei muito de Esquadrão Suicida, sabe, tudo isso me parece indicar um bom filme, ou pelo menos um filme que vai me divertir, ainda mais tendo a direção do Ilya Naishuller, que é o diretor do filme Anônimo, aquele filme com Bob Odenkirk, que é um dos filhos feios de John Wick, digamos assim, que apesar da brincadeira não é um filho feio de fato, porque é um baita filme e que é um filme de ação muito maneiro, com boas sequências de ação e que também, novamente, é mais um elemento nessa receita de chefes de Estado que me vende muito bem essa ideia. Eu vou querer ver esse filme porque ele vai ter um elenco legal, uma dinâmica boa, né, entre os atores, pelo menos dado que eu já vi eles juntos, e uma direção que ela vai saber aproveitar bem esses caras ali para fazer boas sequências de ação, que é algo que eu consigo realmente ter. É um filme, uma coisa que o filme entrega muito bem aqui, apesar de que ele investe muito mais ali na ação de fato do que na comédia, né? É uma comédia de ação que se volta mais pra ação mesmo. Algo até esperado, já que o diretor ele vem ali de um filme como Anônimo, a gente sabe que ele é um bom diretor de ação. Então quando ele vai pra ação, quando ele se permite brincar mais com o que ele consegue fazer de ação aqui, a gente tem um filme que ele vai um pouco mais longe. Quando ele vai pra comédia, ele parece sempre meio contido, meio sempre perdido, e a comédia realmente só casa mais em alguns momentos quando a comédia ela vem de uma comédia física, justamente porque as cenas de ação são muito boas. Como eu disse, a gente vai ter nesse filme o Idris Elba interpretando o primeiro-ministro do Reino Unido e o John Cena como presidente dos Estados Unidos, e a grande sacada é que eles não se dão bem, mas eles precisam colaborar juntos quando tá rolando uma trama ali meio terrorista que tenta matar os dois. Eles sobrevivem e precisam dar um jeito não só de se manter vivos, mas também de parar uma subtrama política que tá acontecendo ali, uma conspiração. A brincadeira é legal e o filme acaba ficando com muita carinha de filme dos anos 90, tanto ali no escopo de um filme de ação, com uma narrativa de personagens meio soldados que precisam colaborar juntos, precisam lidar com uma ameaça maior. É algo bem simples, é algo bem clichê e é algo até raso que, como eu falei, traz muito de vários filmes de ação dos anos 90, que particularmente eu gosto muito, e eu acho que eu acabo me sentindo muito abraçado por um filme como esse, que mesmo quando ele é meio patético, quando ele atua ali no limiar
de ser um filme tosco, ele consegue ser um filme muito divertido. Ele é quase um filme de brucutu, inclusive, que é um subgênero que eu gosto bastante, que eu acho que tá meio que em falta. Quando a gente tem os filmes de brucutu mais recentes, a gente tem obras ali como o Roadhouse, que ele é um filme assim, é bem sério, é um filme que ele tem uma carga mais humorada, mas ele ainda é um filme muito sério e que se ele vende com as sequências de ação bem grandiosas. Aqui a gente não tem nada realmente pra esse lado muito grandioso, muito megalomaníaco, mas a gente tem sequências de ação muito bem pontuadas nesse roteiro que vão funcionando pra empurrar a trama pra frente de uma maneira interessante. É como que o filme ele nunca realmente perde o fôlego. Sempre que ele vai precisar dar uma respirada, ele dá aquele e logo em seguida ele parte pra uma outra cena de ação. Como eu falei, às vezes ele vai pra um lado mais sério, às vezes ele vai pra um lado mais tosco, como na cena em que eles enfrentam ali meio que uma gangue por causa eles estão querendo roubar o carro dos caras e tal, que é uma cena meio engraçadinha assim, mas que não é nenhuma cena de ação a nível, sei lá, John Wick. Mas é claro que o filme não vai se bastar necessariamente em cenas nesse estilo. Ele vai realmente trabalhar a sua ação de várias maneiras, mas sempre com essa coisa meio filme de ação básico, que não quer reinventar a roda, que nesse caso tá muito se apoiando no carisma dos dois atores e na química que eles demonstram, que é muito boa. Não canso de repetir sobre a química deles dois, da dinâmica deles dois, porque eu acho que esse é realmente o ponto principal do filme e é o pilar que sustenta toda a obra, que ela é até meio frágil quando a gente olha pra questão de roteiro, mas a troca entre os dois ali é sempre tão boa, os diálogos, as trocas de farpas deles, e até quando colocam outros atores pra contracenar com eles, a dinâmica é sempre tão legal que a gente acaba indo e sendo levado pelo filme de uma maneira super tranquila e sem prestar muita atenção em quão bobo é a narrativa que a gente tá assistindo. E antes de eu continuar falando desse filme, eu quero só me apresentar pra quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Você vai passar a mensagem pro YouTube que esse é um bom vídeo e que vai chegar pra mais pessoas, a gente vai crescer esse canal e essa comunidade que ama cinema. Tô sempre postando de filmes aqui no YouTube, desde lançamentos na telona até os lançamentos no streaming, como esse que é um caso de um lançamento no Prime Video. E se você também gosta de séries, livros, cultura pop no geral, quer ver o que eu tô assistindo ou trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Chefes de Estado, filme dirigido pelo Ilya Naishuller, né, como eu falei, diretor de Anônimo, e que traz esse filme aí, que é um filme meio bocó em vários momentos, mas que entrega o suficiente para ter aquele charme, né, para conseguir fazer aquele filme suficientemente envolvente pra gente conseguir perdoar as bocosices que ele tem e o seu roteiro simples e, como eu falei, pode até falar que é raso, mas que ainda é divertido. Inclusive, ele tem muito boas sacadas, como, por exemplo, o trabalho de montagem, que é uma montagem boa, tanto para sequências de ação quanto para outros momentos, principalmente para algumas cenas que ele quer contextualizar o que aconteceu com algum personagem, e aí a gente tem uma montagem bem rápida. Vários momentos desse filme, inclusive, me lembraram obras do Guy Ritchie, e inclusive, para mim, esse é um filme que parece mais um filme do Guy Ritchie do que o filme mais recente do Guy Ritchie, que é o filme ali Fonte da Juventude, da Apple TV. Um filme mais lento, meio tedioso, talvez ainda fale sobre ele aqui no canal, e que, beleza, ali beleza, é um filme do Guy Ritchie, mas esse aqui ele me passou a vibe de um filme do Guy Ritchie, daqueles mais divertidões mesmo. E muito disso é por causa da montagem, a montagem que ela é praticamente uma piada visual em si, né? A montagem em si, ela traz algo de humor, ela traz algo de divertido. E o mais engraçado disso é justamente porque em vários momentos ela acaba sugerindo que o filme ele tá atuando num tom mais nonsense do que ele realmente está. Então a gente tem ali um ou outro frame ali quando ele tá, por exemplo, contextualizando o que aconteceu com a personagem da Priyanka Chopra. Talvez justamente pelo sentimento de que esse filme ele tem esse subtexto nonsense que dá um pouco de raiva de ver que parece que eles estão se segurando pra não deixar esse filme ir pro nonsense completamente, né? Eu acho que não necessariamente completamente, mas poderia ir um pouco mais pro nonsense, abraçar um pouco mais esse lado cômico, já que a gente tem atores que eles com certeza sabem lidar com isso, né? Acho que o próprio Esquadrão Suicida é um bom exemplo, porque o John Cena, ele é um ator que ele claramente sabe lidar com o limiar do ridículo. A gente tem isso tanto pelo Pacificador, quanto pelo Rick Stanick, que saiu no ano passado pelo próprio Prime Video, enquanto o Idris Elba, ele traz mais aquela persona do cara sério, que tá lidando com tudo ridículo ao redor dele, e aí ele é o cara que se destaca disso. E isso por si só gera um efeito engraçado, porque ele, por mais que ele se destaque do ridículo,
ele não necessariamente soa estranho a isso, sabe? É algo até como a gente vê em The Office, porque em The Office sempre vai ter aqueles personagens que são os personagens mais sem noção, mas a graça é a gente ver esses personagens sem noção interagindo com os personagens que reconhecem o quão estranho é tudo aquilo, o quão ridículo é tudo aquilo. Inclusive o próprio Idris Elba está em The Office e ele causa esse efeito, né? É um efeito que ele traz ali, também traz no Esquadrão Suicida, e aqui ele meio que também traz, mas eu acho que o filme ainda tá se levando muito a sério. Ele podia se deixar ser um pouco mais bobo, um pouco mais ridículo. Isso geraria um efeito cômico muito mais interessante e que equilibraria mais com a ação do filme, que acaba sendo o ponto forte, né? Acaba se sobressaindo no geral. Afinal de contas, Chefes de Estado, sabe, ninguém precisa levar esse filme tão a sério quanto a subtrama política desse filme leva o filme a sério. Ai, porque é uma conspiração geopolítica na OTAN e tal, e traições e espionagem. E beleza, precisa disso pra trama ir pra frente. Precisa realmente de um antagonismo, precisa existir razão pra história estar acontecendo. Mas não precisa ser tão a sério. Acho que, além do fato da gente ter uma trama de paranoia e espionagem e conspiração geopolítica e tudo mais, a gente pode ter um filme que ele tá atuando num tom mais cômico, ele tá atuando num tom mais engraçado. São atores e são dinâmicas que pedem por isso, né? Então a gente tem até um momento ali, um dos melhores momentos do filme, inclusive, que não é nem protagonizado por nenhum dos personagens principais, e sim por uma participação ali do Jack Quaid. Cara, que sequência sensacional. Não é só uma sequência que ela aproveita muito bem a mão do diretor pra ação, mas ela também é uma sequência que ela brinca muito com essa coisa meio do limite do que tá acontecendo, sabe? Tipo, do limite do inacreditável, de tão bizarra que é aquela sequência, sem medo de se assumir algo bizarro ou de ser taxado de ridículo, impossível. Porque no final dos contos a gente tá assistindo um filme. Jack Quaid, ele traz isso aqui, é mais ou menos a mesma sensação que ele passa ali no novo Kane, só que reduzido a uma cena que é excelente, e eu acho que talvez seja o melhor momento do filme. E aí toda essa questão de você ter uma subtrama que puxa tudo isso pra ser muito sério, né? Todas as cenas ali, as sequências que tem a Carla Gugino, todas as sequências ali envolvendo a OTAN, elas levam o filme pra um tom muito sério, que é justamente onde o filme acaba se enfraquecendo. Quando ele vai ali pra seguir os protagonistas, ele fica equilibrado, e quando ele abraça, sabe, a loucura, ele se sobressai muito. Então é muito curioso ver esse equilíbrio muito delicado sendo perturbado, justamente porque eles parecem estar se contendo demais com um lance mais cômico, com esse lado mais loucura. Ao mesmo tempo, eu entendo que por ser um primeiro filme, às vezes eles querem segurar um pouco a mão, porque eles não sabem se isso pode acabar afastando a audiência, já que existe um claro esforço de deixar portas abertas para uma sequência que, assim, eu compraria, eu veria uma sequência, porque eu gosto dos atores, eu gostei dos personagens, eu gostei das dinâmicas. A única coisa que eu espero é, se for pra ter uma sequência, ousa, sabe? Faz algo mais realmente pirado, não fica nessa coisa muito rasa, não fica nessa coisa muito da ação protocolar, porque por mais que sejam boas cenas de ação, por mais que traga bons personagens, isso acaba não bastando e acaba se tornando meio cansativo, principalmente se a gente quer pensar numa sequência. Bom, mas isso sou eu. E falando do filme atual, né, falando do que a gente tem hoje, ainda é um bom filme, ainda é um filme divertido, é um filme que funciona pra você, né, dá o play nele, não pensa muito no que você tá vendo, porque se você pensar demais, você vai ver que não faz sentido, mas não precisa fazer sentido novamente. Nós estamos assistindo um documentário, estamos assistindo uma ficção, comédia de ação, que vale porque tem o John Cena e porque tem o Idris Elba, e porque os dois juntos, olha, podem fazer vários buddy cops deles dois, porque é muito bom. Esses dois caras, eles mandam muito bem. Então, para Chefes de Estado, nota 7. Eu gosto desse estilo de ação. Eu acho que tem espaço para vários estilos dentro do cinema de ação. A gente tem aqueles filmes mais sérios, que, né, vão jogar com uma coisa assim mais elaborada, mais grandiosa, que funciona. Outros vão pra loucura, como é o caso do que eu já citei aqui, que é o novo Kane, que é muito divertido. Eu ainda prefiro algo que vá pra loucura, que seja bizarro, que seja divertido, do que aqueles filmes de ação que tentem ser muito sérios, muito grandiosos, muito rebuscados, mas sejam qualquer coisa, tipo Bailarina, sabe? O spin-off de John Wick, que poderia ser bem melhor. Mas é isso, se você assistiu Chefes de Estado, comenta aqui o que você achou ou a sua expectativa pro filme se você ainda não assistiu. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.